Meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Daremos sequência, então, ao nosso programa de estudos do primeiro ano do ensino médio. Na aula passada, nós conferimos a teoria dos conjuntos. Hoje, iremos entrar num tipo particular de conjunto. Estudaremos hoje os conjuntos numéricos. Antes de fazer a introdução do assunto, eu gostaria de sugerir um vídeo do professor Vidal e uma leitura do canal EBC, Empresa Brasil Comunicação. São ótimas leituras para você enriquecer o seu conhecimento sobre a origem dos números. Então, feita essa sugestão, vamos ao início da nossa aula. Bem, o primeiro conjunto a ser apresentado aqui é o conjunto dos números naturais. São números que indicam quantidades inteiras positivas. A grande aplicação do conjunto dos números naturais encontra-se a partir do ato da contagem. São números que indicam quantidades. A única exceção é o zero, que indica a ausência de quantidades. Apresentaremos agora o conjunto dos números naturais. É um conjunto que começa no zero e ele segue de 1 em uma unidade. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Não existe uma quantidade finita de elementos. Pelo contrário, dado um número natural, sempre existirá números maiores do que qualquer número pensado. Dessa forma, nós caracterizamos este conjunto por ser um conjunto infinito. Vamos citar agora mais algumas características do conjunto dos números naturais. A primeira já citamos, o conjunto N é um conjunto infinito. Além disso, existe dentro do conjunto dos números naturais um menor elemento. Afinal, o zero é o menor elemento do conjunto dos números naturais. Outra característica é que para cada número n existirá sempre um número n mais 1, chamado o sucessor de n. Dessa forma, se você pensa em um número, sempre será possível encontrar o seu sucessor simplesmente a partir do acréscimo de uma unidade. Uma propriedade importante que estudamos desde as séries iniciais do ensino fundamental é a propriedade do fechamento do conjunto dos números naturais em relação a duas operações. São elas a adição e a multiplicação. Isso significa que, dado dois números naturais, a soma continua sendo um número natural. Isso demonstra que o conjunto N é fechado em relação à adição. Agora, em relação à multiplicação, dado dois números naturais, o produto entre eles continuará sendo um número natural. Ou seja, o conjunto dos números naturais dá a resposta para operações de adição e multiplicação dentro do próprio conjunto. Vamos citar agora alguns subconjuntos dos números naturais. Bom, essa simbologia com o n dos números naturais e sobrescrito o asterisco indica que este conjunto será o conjunto dos números naturais, tirando-se o elemento zero. Ou seja, este é o conjunto dos números apenas positivos, naturais positivos, também chamado conjunto dos números naturais não nulos. Qualquer conjunto que tiver esse asterisco sobreposto estará excluindo o elemento zero. Nós veremos nos próximos conjuntos que esse asterisco sobreposto se apresenta também em outros conjuntos. E sempre que ele aparecer, ele indica a expulsão do zero dentro desse conjunto. Destacamos também o conjunto dos números pares, naturais pares, e naturais ímpares. O conjunto dos números naturais pares é representado de uma maneira em geral pela expressão 2 vezes n. Pode observar que a multiplicação de um número natural por 2 sempre resultará em um número par. E, obviamente, se multiplicarmos um número natural por 2 e adicionarmos mais uma unidade, encontraremos sempre um número natural ímpar. Vimos então que o conjunto dos números naturais tem grande aplicação na contagem de elementos. Ele é fechado em relação à adição e à multiplicação.
Porém, existem casos onde ele não é suficiente para dar respostas. Por exemplo, se eu fizer uma subtração onde o primeiro número for maior do que o segundo, nós não teremos uma resposta dentro de um conjunto dos números naturais. Por exemplo, se eu fizer a subtração 5 menos 7, não haverá resposta dentro do conjunto dos números naturais. A partir dessa necessidade, o conjunto dos números naturais foi ampliado, ganhando uma parte negativa. Este conjunto recém-formado é o conjunto dos números inteiros. Vamos analisar as características do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros surgiu da necessidade de expressar ideias como dívidas, falta, escassez, ou então situações em geral onde se mostra a ideia de um prejuízo. Apresento então o conjunto dos números inteiros. Bom, do zero em diante, nós temos exatamente o conjunto dos números naturais. Porém, foi incorporada aqui uma parte negativa a partir dos números, que são os números naturais, só que com um sinal negativo. Tá? Então, nós temos o zero como sendo um número que não é nem positivo e nem negativo. À sua direita, nós temos os naturais positivos. E à sua esquerda nós temos os números negativos. Essa reunião entre negativos, zero e positivos formará o conjunto dos números inteiros. Trago aqui uma aplicação desse tipo de conjunto, por exemplo, numa situação prática. Aqui nós temos um termômetro, aqui nós temos exemplo de algumas cidades. Salvador, a temperatura estava ali em torno de 27 graus, Rio de Janeiro em torno de 21 graus, aí vai caindo a temperatura à medida em que a gente vai se dirigindo mais ao sul. São Paulo, por exemplo, nesse dia estava marcando 9 graus. Curitiba, 2 graus. Cidades muito frias como Gramado, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina, costumeiramente apresentam temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero. Então, os números inteiros, assim como os números naturais, estão presentes no nosso cotidiano. Então, torna-se necessário o seu estudo. Bom, os números inteiros são ordenados, como na reta a seguir. Então, nós temos os positivos à direita e os negativos à esquerda. Nós temos, então, a presença dos chamados números simétricos. Os números simétricos são aqueles números que apresentam um sinal contrário ao mesmo número. Vou explicar melhor. Considere, por exemplo, o mais 5 e o menos 5. O que difere os dois é apenas o sinal. Então, esses dois números são ditos simétricos ou opostos. O oposto ou simétrico do 4 é o menos 4. O simétrico do 1 é o menos 1. O simétrico do menos 2 é o 2. Tá? Uma característica dos números simétricos é que eles têm uma mesma distância em relação ao zero. Por exemplo, o número 2 dista 2 unidades do zero. E o número simétrico menos 2 dista também 2 unidades do zero. Então, de modo geral, um número x e menos x são números opostos, ou então simétricos. Cito aqui alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Como eu falei anteriormente, a presença desse asterisco sobrescrito indica a ausência do zero. Então, z asterisco, cuja leitura é conjunto dos inteiros não nulos, é formado por todos os inteiros, tirando-se o zero. Z mais asterisco é o conjunto onde eu tenho os não negativos e eu tiro o zero. Sobram apenas o conjunto dos números positivos, inteiros positivos. Tá? Z mais. Muita gente confunde esse conjunto achando que esse é o conjunto dos números positivos, mas não é. A simbologia Z+, é utilizado para indicar o conjunto dos inteiros que não são negativos.
Vocês estão lembrados da história do asterisco? Notem que no Z+, não tem o asterisco, então o zero não é expulso, ele permanece dentro do conjunto. Então, mais uma vez, Z+, é o conjunto dos inteiros não negativos. Z-, pela mesma lógica, é o conjunto dos inteiros não positivos. Z- asterisco, você tem a expulsão do zero. Então, sobram apenas os inteiros negativos. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa aula. Observem essa inclusão, onde nós temos aqui o conjunto N sendo um subconjunto do conjunto Z. Lembrando de aulas anteriores que um subconjunto é um conjunto que está contido em um conjunto maior. Dizer que N é subconjunto de Z é dizer que N está contido em Z. Passaremos agora ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é definido então a partir dessa propriedade. O conjunto Q é o conjunto dos elementos x, tal que esses x são escritos a partir de uma divisão de dois números, onde o de cima, que é o numerador, pertence aos inteiros, e o de baixo, que é o denominador, pertence aos inteiros não nulos. Vamos entender essa propriedade de modo que qualquer número que puder ser representado a partir de uma divisão de dois inteiros, cujo denominador é diferente de zero, será então um número racional. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser obtidos pela divisão de inteiros. Vamos exemplificar agora alguns números racionais. Olha esses números. Parecem diferentes entre si, parecem não ter nenhuma propriedade, mas todos esses números aqui são números racionais. E são números racionais porque cada um deles pode ser representado a partir de uma divisão de dois números inteiros, cujo denominador é diferente de zero. Por exemplo, o número natural 3 ele pode ser representado a partir de uma divisão de 6 por 2. 6 dividido por 2 é 3. Isso quer dizer que este número 3 pode ser representado a partir de uma divisão, portanto, trata-se de um número racional. O número negativo, menos 2, é um número inteiro, porém ele pode ser representado a partir de uma divisão entre números inteiros. Dessa forma, ele é racional também. O próprio número 1/5, ele é representado. Ele é a divisão do número 1 pelo número 5. Dessa forma, é um número racional. O número decimal 0,4, trata-se de um decimal exato, ele é o resultado da divisão de 2 por 5. Então, se ele é representado por uma divisão de inteiros, ele também é racional. O número 0,333 trata-se de uma dízima periódica. Nós temos um elemento, que é o algarismo 3, que se repete infinitamente. Então, esse algarismo 3 que se repete infinitamente é chamado o período desse nosso decimal. O número 0,33333 ele é o resultado da divisão de 1 por 3 e dessa forma é um número racional. O número 0,1233333, esqueci de colocar os pontos de interrogação que indicariam que esse 3 se repete indefinidamente, ele é representado também pela divisão de 111 por 900, e dessa forma também é um número racional. Uma propriedade muito intrigante do conjunto dos números racionais é o fato de entre dois números racionais sempre existirá um número racional. Vamos então tentar ilustrar este fato. Imagina então uma reta onde eu irei representar os números racionais que estão contidos nessa reta. É a chamada representação dos números a partir de uma reta. Nesse caso, a reta racional. Aqui, por exemplo, eu coloco o número 0. Aqui eu coloco o algarismo 1. O que precisamos mostrar, ou pelo menos intuir, é que entre dois racionais sempre existirá um número racional. Então vejamos, entre 0 e 1, exatamente no meio,
nós temos o número fracionário e, portanto, racional, o número 1/2, que é 1 dividido para 2. Uma fração. Esse número 1/2 pode ser dividido por 2. E aí nós teremos como resultado o número 1/4. Por sua vez, 1/4 pode ser dividido ao meio. E aí teremos 1/16. Este, por sua vez, também pode ser dividido ao meio. E aí nós teremos 1/32. E se fizermos esse processo, sempre dividindo ao meio, nós temos que o numerador sempre será 1 e o denominador vai crescendo dentro do conjunto dos números naturais, que são infinitos. Dessa forma, entre dois números, sempre será possível encontrar um número racional. De forma que, quando eu represento todos os números racionais, eu terei quase toda a reta sendo preenchida. Vamos ver posteriormente que essa reta só será preenchida com o complementar do conjunto dos números racionais. Falaremos disso daqui a pouco. Então, daremos continuidade à nossa aula falando do conjunto que é o complemento do conjunto dos números racionais. Vocês estão lembrados que o conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser representados a partir de uma divisão de dois inteiros. Só que há uma grande quantidade de números que não tem essa propriedade. Há uma grande quantidade de números que não podem ser representados como divisão de inteiros. Esses números não podem ser racionais. Serão a negação dos racionais, que chamaremos de conjunto dos números irracionais. Um exemplo bem palpável disso é a diagonal de um quadrado de lado 1. A diagonal de um quadrado de lado 1 tem como medida raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, cuja representação decimal está colocada aqui, nós não temos aqui nenhuma repetição, não temos períodos, os períodos que caracterizam as dízimas periódicas, que são representados a partir de divisões de inteiros. Então, o número raiz de 2 não pode ser representado como um número racional. Outro exemplo de número irracional é o número π, cuja representação aproximada aqui está sendo apresentada. 3,14, 15, 59, 265. E se repete indefinidamente. Esse número não pode ser representado a partir da divisão de dois números inteiros, sendo, portanto, um número irracional. Um outro número apresentado é a constante de Euler. O número é base dos logaritmos neperianos. Aqui nós temos uma representação aproximada, com algumas casas decimais. Então vejamos, o conjunto dos números racionais já praticamente fecha toda a reta. Fica faltando o seu complemento, que é o conjunto dos números irracionais, que apresentam outros números. Estamos quase terminando essa nossa jornada apresentando o conjunto dos números. Falta apenas o conjunto dos números reais. Pois bem, o conjunto dos números reais nada mais é do que uma junção, uma união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Pega esses dois conjuntos que não se misturam, colocam dentro de um mesmo recipiente e teremos aí o conjunto dos números reais. Os números reais podem ser representados na reta real. Veja bem, aqui nós temos alguns números e eu quero que vocês entendam que nem de longe esses são todos os números reais. Na verdade, se eu for dando um zoom nessa reta, eu enxergarei pontos que estão escondidos entre dois pontos quaisquer. De modo que para cada um ponto dessa reta, que são infinitos, que são incontáveis, nós teremos um número real. E vice-versa. Para cada número real, existirá um ponto dessa reta. Vamos finalizar, então,
a parte do diagrama de inclusões apresentando uma forma definitiva. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, inclusive o zero. Acrescentando nesse conjunto dos números naturais a parte negativa, formam o conjunto dos números inteiros. Se eu pego esses inteiros e faço divisões entre eles, eu chego no conjunto dos números racionais. Bom, acontece que existem números que não podem ser representados a partir de divisões de inteiros. E é aí que nós temos essa divisão, onde apresenta o conjunto dos números irracionais. Quando eu junto em um mesmo recipiente racionais e irracionais, formaremos então o conjunto dos números reais. Por maior que ele seja, por mais, entre aspas, completo que ele seja, mas ele ainda não consegue dar resposta a todos os conjuntos. E foi a partir daí que criou-se um conjunto que englobava o conjunto dos números reais, que será o conjunto dos números complexos. Mas esse conjunto só será estudado a partir do terceiro ano do ensino médio. Os números aos quais iremos operar são os números reais, e esses números estão contidos nessa união de racionais e de irracionais. Então chegamos ao fim dessa jornada, onde apresentamos a nossa matéria-prima, o nosso conjunto de ferramentas. Nós iremos, a partir de então, operar com esses elementos, que são os números que moram dentro dos conjuntos numéricos. Então, encerramos a nossa aula. Espero que tudo isso tenha ficado claro. Façam os exercícios e encaminhem para a gente, para que a gente tenha uma avaliação. Um forte abraço para vocês e até a próxima.